Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio homenageia mulheres que se destacaram com ações humanitárias e artísticas. A gente tem que levantar a figura da mulher, ostentar cada vez mais a figura da mulher, que afinal de contas é matriarca de todos nós. A violência cai no Rio de Janeiro durante o Carnaval. E você vai saber como funciona o Centro de Operações da Prefeitura, considerado o coração da cidade. A gente é referência para todas as capitais do país e para todas as cidades. A gente tem visita internacional aqui diariamente para poder ver como a gente trabalha. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição falando sobre o funcionamento do Centro de Operações da Prefeitura. Inaugurado em 2010, o COR é considerado o coração da cidade. São mais de 30 órgãos acompanhando em tempo real a movimentação em ruas, avenidas e vias expressas. A repórter Aline Bordalo mostra como funciona a integração entre todos esses órgãos. O dia a dia caótico de uma cidade que não dorme. Imagens transmitidas em 80 câmeras espalhadas por 500 pontos do Rio. Um verdadeiro reality show que monitora a segurança, o clima, o trânsito. Seja bem-vindo ao Centro de Operações da Prefeitura. O Centro de Operações nasceu por causa de uma tragédia. As fortes chuvas que castigaram o Rio em 2010 e deixaram dezenas de mortos levaram o então prefeito Eduardo Paes a criar um único local que concentrasse os órgãos de serviços básicos. Desde então, o COR tem sido o coração da cidade. Alexandre Cardeman é considerado o pai do Centro de Operações. Ao longo de quase uma década na coordenação, ele acompanhou de perto a evolução do trabalho feito aqui. A gente começou a monitorar rios, que a gente no começo não monitorava. A gente recebeu parceiros como o Waze, como sensores do Waze. Então a própria população informa para a gente e a gente toma providência através de informação de parceiros. Nós recebemos informação de vários agentes de zeladoria. Hoje a gente está com o Táxi Ponto Rio como um grande parceiro em que o próprio táxi, a partir da zeladoria, ele avisa se tem buraco, se tem árvore caída. E então cada vez mais a gente está inovando e tentando receber informação da população para que a gente possa ser mais eficiente na operação, mais rápido para poder atender a população e comunicar melhor a população. 20 homens da Defesa Civil monitoram áreas de risco de desabamento e acionam um alarme de emergência quando necessário. A partir de monitoramento, a gente dá um foco principalmente para as áreas de mais suscetibilidade, né? Mais risco de deslizamento, são as encostas, as áreas ocupadas que têm um risco muito grande nessa parte geológica, seja rolamento de pedra, deslizamento de terra, como a gente já viu, né? Infelizmente, no dia 6 de fevereiro para o dia 7. A gente teve algumas ocorrências desse tipo, então a gente faz uma avaliação do cenário de acordo com a meteorologia, né? O Alerta Rio passa o panorama do tempo e os nossos agentes fazem um acompanhamento constante em relação ao volume de chuva, contato com essas áreas, né? Os líderes comunitários das áreas de maior risco, e a gente consegue fazer uma avaliação em relação à gravidade dessa situação. Se a chuva atingir um protocolo adequado para a gente fazer o acionamento da sirene, a gente aciona a sirene, envia uma equipe para o local e faz esse controle mais próximo, né, de uma forma mais preventiva. A Conlurb também está presente no COR, fazendo link com todas as gerências. Em casos de quedas de árvores, chuva forte, grandes eventos, a instituição age rapidamente. O COR monitora a cidade toda, passa essas demandas para as nossas regionais e nós atuamos em sincronia com o COR, atendendo a todas as demandas em todos os espaços do município, principalmente eventos climáticos extremos, com chuvas, com quedas de árvores que nós experimentamos aí nos últimos dias.
esse link é perfeito com o COR. Ele vai identificando essas quedas, vai nos passando e as nossas regionais vão atuando e removendo. Em 2017, a Guarda Municipal ganhou um espaço só para os 20 agentes, que ficam de olho principalmente na orla. O principal objetivo é prevenir roubos e furtos, através da análise do comportamento das pessoas que aparecem nas câmeras. Graças a estas lentes, muitos delitos foram evitados. Nós temos 12 operadores, né, que atuam desde o leme até o arpoador, fazendo monitoramento dinâmico dessas imagens e utilizando essas imagens dos casos dos suspeitos que são observados. A gente passa esse print dessas imagens para as equipes de terra para fazer a atuação preventiva, evitando o delito aos turistas e à população. A Central de Atendimento 1746 também funciona no COR, recebendo reclamações e solicitações dos cariocas. Diariamente, os jornalistas do centro fazem entradas ao vivo nas redes sociais, dando as notícias do trânsito e da meteorologia. São mais de 30 órgãos de prontidão, usando uma tecnologia de ponta para acompanhar a rotina do Rio em tempo real. Difícil imaginar a cidade sem os batimentos do COR. A gente imagina como era antes de 2010, você não tinha todos os órgãos ali ocupando o mesmo espaço. Então, para você acionar a Light, a Conlurb, a Rio Luz, todos esses órgãos que precisam atuar muitas vezes na mesma ocorrência, o tempo de agregação era muito maior, né? Hoje, aqui a gente tem todo mundo no centro de operações, às vezes com uma reunião você já consegue resolver tudo. A gente é referência para todas as capitais do país e para todas as cidades. A gente tem visita internacional aqui diariamente para poder ver como a gente trabalha, como essa interação com a imprensa, como essa interação de órgãos. E isso é uma quebra de paradigma, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E isso é um orgulho para a gente, da gente poder estar fazendo referência no mundo e na cidade e no Brasil. Lei aprovada pela Câmara do Rio garante atendimento psicológico a responsáveis por pessoas com deficiência. Projeto de lei cria a Feira de Produtos Orgânicos no Boulevard da Avenida Rio Branco. Proposta em tramitação na Câmara do Rio prevê o tombamento da sede do Bangu Atlético Clube. Vereadores apresentam projeto para criar o Conselho Municipal da Juventude. Mulheres que se destacaram com ações humanitárias, artísticas e culturais foram homenageadas pela Câmara Municipal do Rio com a medalha Chiquinha Gonzaga. Eu mesmo fui conferir. Uma comenda exclusiva das mulheres em uma data especial, em homenagem à compositora, instrumentista, uma das maiores personalidades femininas da MPB, Chiquinha Gonzaga, autora da primeira canção carnavalesca, um símbolo de luta e liberdade. Me sinto muito honrada em poder fazer essa homenagem a uma pessoa da Ilha do Governador que faz um trabalho social há mais de 40 anos. É uma maravilha, né, a gente poder dar esse título a ela hoje, nesse Dia Internacional da Mulher. Ângela da Rocha Seixas Duarte se dedica à assistência de pessoas carentes em uma igreja na Ilha do Governador. Foi uma surpresa muito grande, sabe? Porque quando a Fátima me telefonou avisando, eu neguei, eu falei, não queria. Depois, como ela insistiu e depois a gente viu que era uma indelicadeza se eu não aceitasse, né? Então, procurei. As minhas amigas da comunidade me deram muito apoio. Então, eu me senti assim, como se diz, agradecida, né? Primeiro a Deus, depois a Fátima e a comunidade que me apoiou. A medalha é entregue às mulheres que se destacam nas áreas cultural, artística e humanitária, sempre no dia 8 de março. Cada vereador tem direito a uma indicação por ano. Participaram também da cerimônia a vereadora Vera Lins e os vereadores Dr. Marcos Paulo e Wellington Dias. Além de homenagear uma grande mulher que é a Cecília, uma grande lutadora, uma grande batalhadora, eu acho que tem tudo a ver essa homenagem com ela, mas através dela homenagear todas as mulheres do nosso Brasil, do nosso estado, né? As mulheres que vêm sendo cada vez mais menosprezadas. A gente tem que levantar a figura da mulher, ostentar cada vez mais a figura da mulher, que afinal de contas é matriarca de todos nós. Maria Cecília já teve um abrigo para crianças.
vítimas de exploração sexual. Muito gratificante, né? Primeiro por ser um trabalho reconhecido, merecido, reconhecido pelo meu vereador, e estar aqui representando uma mulher que foi uma desbravadora, né? Uma mulher que adorava carnaval, que abriu vários caminhos. Então, essa é a luta. Nossa luta pelas mulheres começou com ela. Tânia se dedica à causa animal, orienta a posse responsável e participa de campanhas de castração há 20 anos. A importância do meu trabalho é que nós conseguimos dar dignidade aos animais, conscientizar as pessoas a não abandonarem, a respeitarem os seus animais, a cuidarem como um ser integrante. E esse evento hoje, eu acredito que vai trazer uma outra visão do que é o protetor. Porque muitos têm a ideia de que o protetor é aquele que pega o animal e acumula. E não é isso. Nós podemos fazer um trabalho bacana de conscientização e conseguir diminuir bastante o número de animais. Deverão ser conhecidas nesta terça-feira as novas composições de pelo menos 2 comissões permanentes da Câmara do Rio. A de Assuntos Urbanos e a de Ciência e Tecnologia. Confira agora as atividades previstas para esta semana no Legislativo Carioca. Terça-feira, dia 12 de março, reunião de trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar e apurar denúncias de utilização da máquina pública, em especial da Conlurb, com o objetivo de analisar a documentação recebida e deliberar sobre a requisição de documentos, convocação de depoentes e prorrogação do prazo para a conclusão dos trabalhos. Terça-feira, dia 12 de março, instalação da Comissão Permanente de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Também na terça-feira, 12 de março, reunião do Fórum de Catadores. E quarta-feira, dia 13 de março, reunião com jovens democratas. E você vai ver no próximo bloco. Rio de Janeiro tem carnaval menos violento do que no ano passado. As principais notícias da Câmara Municipal estão no resumo da semana. Audiências públicas, debates, comissões, CPIs, as discussões e votações dos projetos que vão mudar a nossa cidade. Fique por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo Carioca. Não perca! Resumo da semana, toda sexta-feira, às 6h30 da noite. Arquitetura, culinária, paisagem urbanística, a língua. Os portugueses ajudaram a construir a nossa terra e a formar o nosso povo. No programa Heranças da Terrinha, você vai viajar por cenários do Rio de Janeiro e de Portugal e notar as muitas semelhanças entre eles. Não perca aqui na Rio TV Câmara. Em 2018, a Rio TV Câmara trouxe grandes novidades para tornar a sua experiência ainda mais dinâmica. Agora você tem mais 2 canais de comunicação com a gente. Além do Facebook e YouTube, também estamos no Instagram e no Twitter. Bastidores das matérias, programas, conteúdos exclusivos e muito mais. No estúdio ou nas ruas. Saiba em primeira mão o que acontece na Casa do Cidadão Carioca e em todo o município. Desde o cotidiano da cidade em um jornal diário. Passando pelo plenário da Câmara Municipal. Além de programas sobre o Legislativo e a cidade. E debates com vereadores e especialistas sobre os temas mais relevantes para os cariocas. Uma linguagem dinâmica e informativa. Que colocamos no ar todos os dias. Participe, mande críticas, sugestões e nos ajude a fazer uma programação cada vez melhor. Você também faz parte dessa história. Siga a Rio TV Câmara nas redes sociais. A Prefeitura do Rio lançou nesta segunda-feira um novo portal com serviços durante 24 horas para os cariocas. Na nova plataforma, o carioca vai encontrar mais de 100 serviços ligados à Prefeitura do Rio. A ideia é facilitar e ampliar o atendimento a diversas áreas, como saúde e educação, durante 24 horas. No portal, o cidadão também vai ter informações sobre IPTU, emissão de alvarás, entre outros serviços. São 100 serviços que incluem, inclusive, você saber qual é a merenda que seu filho está comendo na escola, como é que você tira o cartão do idoso. E eu acho que desses 100 serviços que o Júlio do IPLAN colocou na ponta do nosso dedo,
é você saber, por exemplo, a sua posição no CISREG. Eu me lembro que ano passado houve muita controvérsia sobre manipulação. Então agora o pai, o filho, a mãe poderão saber a posição exata em que estão nas cirurgias eletivas, acompanhar o andamento delas, se o caso ficar mais emergente, correr para a clínica de saúde da família ou para o hospital para nós tomarmos providência. O Rio de Janeiro, tenho certeza, hoje se engrandece, se dignifica, se enobrece, fazendo com transparência um portal para que todo carioca seja digital. Tomou posse nesta segunda-feira o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral. A cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro aconteceu na sala de sessões do órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio e contou com a presença do governador do estado, Wilson Witzel. O atual vice-presidente do TRE do Rio de Janeiro, o desembargador Carlos Santos de Oliveira, vai suceder o desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos. O desembargador Carlos Santos de Oliveira presidirá o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro até dezembro deste ano. Em entrevista à imprensa, o novo presidente do TRE ressaltou a importância dos projetos que serão realizados durante a sua gestão, como, por exemplo, a biometria nas eleições. Nós temos uma resolução do TSE e essa resolução prevê que todos os estados da federação terão que ter 100% dos eleitores biometrizados até 2022. E, infelizmente, não me cabe aqui questionar motivos, o estado do Rio de Janeiro é um dos mais atrasados na biometrização. Nós temos aqui mais ou menos 20% da população biometrizada. E enquanto você tem estados, claro, de menor porte, mas que já estão 100% biometrizados. O novo presidente do TRE também falou sobre as candidaturas laranjas e o combate às notícias falsas durante as eleições, conhecidas como fake news. A questão da fake news, eu não diria fake news, mas a questão do relacionamento virtual, ela é uma realidade. Eu acho que a gente não pode afastar, eu acho que cada vez mais daqui para frente as eleições vão estar atreladas a um ambiente virtual. Dentro do ambiente virtual, obviamente, vão surgir as fake news. Essas questões nós vamos ter que abordar e combater na época das eleições. O carnaval deste ano no Rio de Janeiro foi menos violento. Foram mais de 7 milhões de foliões nas ruas. E a surpresa veio nos números do Instituto de Segurança Pública. A violência foi menor do que no carnaval do ano passado. No estado do Rio, a queda de homicídios foi de 33%. Na capital, a redução foi ainda maior, 38%. Também caíram os números de lesão corporal dolosa, roubo a transeunte e roubo de veículos. Segundo a Prefeitura, os foliões proporcionaram uma receita de quase 4 bilhões de reais na economia da cidade. Em comparação com 2018, houve um aumento de 26% na receita dos setores de comércio e serviços. A cidade recebeu mais de 1.600.000 turistas. Eles ficaram no Rio em média de 7 a 11 dias. A Prefeitura também comemorou a queda no atendimento nos postos de saúde. Foram 16% a menos de pacientes do que no ano passado. Uma exposição no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra reúne mais de 20 obras do artista plástico Geraldo Lacerdini. Entre os temas retratados pelo artista estão a inclusão social, a proteção da flora e da fauna e a defesa dos direitos humanos. Um olhar atento, o pranto de um homem, o abraço aconchegante e protetor de uma mãe que segura seu filho no colo, o cuidado com a flora e a fauna. Assim, o artista procura retratar os gestos espontâneos do cotidiano de pessoas comuns. Ele quer retratar essas pessoas de modo que o espectador, né, quando olhar para a obra, vê de uma forma diferente, né? Não uma obra de arte que você vê uma pessoa assim com aspecto bonito, de olho azul, né? Mas sim do cotidiano, do dia a dia. Na obra do artista, pinturas sacras contemporâneas retratam temas ligados ao social, como, por exemplo, esse quadro do menino negro, pobre, morto na chacina da Candelária. Ele quis homenagear os meninos que morreram na Candelária na década de 90, né? Então ele retratou um menino negro com asas, que embora
foi uma coisa muito ruim, mas hoje em dia a gente olhando vê que ele traz alguma coisa importante para a gente, né? Que não, isso tudo que aconteceu não foi em vão, a gente pode ter outro tipo de olhar para esse garoto. São 23 telas inéditas para essa exposição. O artista procura fugir de padrões estéticos pré-estabelecidos e propõe uma discussão do sagrado na diversidade. Me deparei com essa exposição e eu achei muito bonita e eu achei que o artista foi muito feliz assim, na nova abordagem que ele fez sobre o sagrado, sobre a Sagrada Família, porque aparece muito Jesus, Maria. E eu achei bonito que ele trouxe, acho que uma realidade social nas obras. E eu gostei que ele colocou, por exemplo, um detalhe, né? Mas ele colocou muitas flores nos cabelos das mulheres. E isso tem muito a ver com a espiritualidade, pelo que eu estou estudando, que eu estou sabendo. Assim, eu achei isso me chamou a atenção. Assim. E geralmente ele coloca asas, né, nas figuras, remetendo aos anjos. Os traços do pintor na tela são em tintura acrílica com aplicação de folhas de ouro que dão o tom de arte sacra. O quadro O Sagrado Coração, a maior tela de todas, retratam a inclusão social, a diversidade, a igualdade e a defesa dos direitos humanos. A obra será doada e ficará no altar de uma igreja. A exposição Sagrado Primitivo, o intermédio de dois mundos, fica em cartaz no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra até o dia 7 de maio. A entrada é gratuita. O museu fica no subsolo da Catedral de São Sebastião, no centro. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.